E estamos chegando nesta segunda-feira com muitas informações aqui em chicopirajú.blogspot.com.br. É realmente informação de montão para você que nos acompanha aqui. A gente vai começar destacando os resultados da Série Ouro. A equipe de Guarapuava perdeu em casa para o Campo Mourão pelo placar de 5-0. Tivemos a equipe do Foz Cataratas ganhando do Moarama pelo placar de 2-0. Tivemos ainda São Lucas 5, Cascavel 4 e o Marechal Cândido Rondon ganhando de São José dos Pinhais pelo placar de 3-2. A tabela da Série Ouro coloca frente a frente agora na próxima terça-feira a equipe do Guarapuava contra Cascavel, no Joaquinzão lá em Guarapuava, e teremos também o Campo Mourão contra o Cressol Marreco. Marreco passa praticamente a semana inteira fora, treinou hoje pela manhã, já viaja amanhã para Campo Mourão para enfrentar a equipe da casa e depois vai até a cidade de São José dos Campos para jogar pela Liga Nacional. Na quarta-feira tem o jogo em Pato Branco, Pato contra Matelândia, os jogos da Série Ouro esta semana. Na Série Prata, nós tivemos no último sábado, rodada, a equipe de Paranaguá ganhou de Pitanga pelo placar de 4-1. A equipe do Cressol Vermelho, o Galo Futsal, perdeu a primeira em casa para o São Miguel do Iguaçu pelo placar de 2-1. Tivemos Mariópolis 5, Siqueira Campos 0. Ponta Grossa e Paranaguá, o Monte Sião, empataram em 3-3. E a equipe de Ampere, o Ampernet Ampere Futsal, ganhou de Maringá pelo placar de 3-2. Foram os jogos da Série Prata. Na Série Bronze, teve a equipe beltronense em quadra e tivemos ainda em Nova Santa Rosa, Laranjeiras, Ufa, ganhando do Nova Santa Rosa por 4-2. Entre Rios do Oeste, perdeu para o Sub-20 do Marechal Cândido Rondon por 3-1. A equipe do Costa Oeste perdeu para Itaipulândia pelo placar de 3-2. Catanduvas foi derrotado em casa pelo Quedas pelo placar de 5-1. A equipe do Renascença perdeu com gosto para Chopinzinho, né? 7-1 para Chopinzinho sobre Renascença, jogo em Renascença. Por enquanto, só equipes que jogaram fora venceram. Fazendo a diferença, o Coronel Futsal, que ganhou de Imbituva em casa pelo placar de 1-0, placar magro. Catanduvas perdeu em casa para Bituruna por 3-2. A equipe do Norte Futsal, aqui de Francisco Beltrão, foi até a União da Vitória e conquistou um bom resultado. Ficaram no empate em 3-3, bom resultado. Segundo empate consecutivo fora de casa do Norte Francisco Beltrão, Norte Futsal. Tivemos ainda na véspera do Dia das Mães, Ivaiporã 3, Iretama 2. E a equipe do Yacht Clube Londrina empatou com o Telêmaco Borba em 1-1, além da vitória de Faxinal sobre Itapejara pelo placar de 4-2. Joaquim Távora folgou na rodada aí da Série Bronze. Hoje tem daqui a pouquinho convocação para a Seleção Brasileira de Futebol. Antes eu trago aqui informações que a equipe de Taquarituba ficou com o vice-campeonato dos Jogos da Juventude da fase regional. Um grande resultado. Parabéns para a equipe masculina de vôlei de Taquarituba e para o Carlos Alberto Castilho, toda a galera de lá. Daqui a pouquinho, às 14h, tem convocação para a Seleção Brasileira de Futebol. Quem vai, quem não vai, e o Tite vai se sentar aí no auditório da CBF para anunciar a convocação. Ele anuncia a mais importante das listas, de todas que ele já fez, né? Essa é aquela uma que define quem vai à Copa do Mundo representar o Brasil na Rússia. Ele, inclusive, já confirmou e não se esquivou de confirmar nos últimos meses nomes que foram escalados com mais frequência. Alisson, Ederson, Marcelo, Miranda, Marquinhos, Thiago Silva, Casimiro, Fernandinho, Paulinho, Renato, Felipe Coutinho, William, Neymar, Gabriel Jesus e o Roberto Firmino. Gabriel Jesus que fez um golaço aí no final de semana. Daqui a pouco os resultados do final de semana. Meia Fred e o Douglas Costa também parece que já estão garantidos lá na Rússia. E algumas das vagas abertas são mais previsíveis, outras uma verdadeira incógnita, né? Lembrando que 35 nomes serão anunciados, porém só 23 irão à Copa. Esses que ficam aí como suplentes, em caso de lesão, em caso de contusão,
podem ser acionados. Confirmados até agora, Alisson, 8 convocações, 15 jogos, e o Ederson, 6 convocações em um jogo. A última vaga é disputada por Neto e Cássio. A opinião de Tafarel é a que tem mais peso, mas a comissão técnica é bastante dividida entre eles. Outro goleiro que cresceu muito e passou a ser observado mais de perto foi Marcelo Groi, do Grêmio. Nas laterais já está confirmado o Marcelo. A lesão de Daniel Alves deixou aberta aí 3 das 4 vagas. Favoritos: Fagner, que é o mais frequente na lista, tem muita intimidade com Tite, porque jogou com ele ali no Corinthians. Danilo, do Manchester City, e Rafinha. Então tá aí essa incógnita. Do lado esquerdo, Felipe Luiz quebrou a perna, em recuperação incrível, já disputou 2 partidas. Ele é visto como um exemplo de dedicação nos treinos e favorito, embora Alexandro, da Juventus, também pode pintar como novidade. Confirmados na zaga, Miranda, Marquinhos e Thiago Silva podem pintar aí na Copa do Mundo. O Jeromel, o mais cotado para esta 4ª vaga, além de Rodrigo Caio, que também pode atuar no meio. E o Gil também passou a ser observado de perto, aí ele que também foi atleta do Tite no Corinthians. No meio-campo, já confirmado o Casemiro, o Fernandinho, o Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho e também o William. Embora Tite jamais tenha colocado na lista de garantidos, fontes aí dão conta que Fred vai à Copa do Mundo. Ele que joga pelo Shakhtar da Ucrânia e esteve nos amistosos contra a Rússia e contra a Alemanha. No ataque, já confirmados Neymar, Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Douglas Costa, mesmo não tendo sido anunciado oficialmente, deve estar com certeza nesta lista de Tite. Há uma lacuna entre o meio-campo e o ataque. Pode pintar aí como grande surpresa o Arthur, que vem jogando. Quem sabe o Rodriguinho ou ainda o Juliano, que também foi convocado. Luan é uma das ausências que mais causam polêmica. Tyson esteve na maioria dos grupos, mas pode ser aí dispensado porque vários jogadores jogam com a mesma característica. Correndo por fora, Anderson Talisca e William José, que se pintarem, daí sim serão uma verdadeira surpresa. O Brasil estreia na Copa no dia 3 de junho contra a Croácia. Lembrando que no dia 10 faz um amistoso contra a Croácia em Liverpool. No dia 10 de junho, um outro amistoso contra a Áustria em Viena. Estreia na Copa dia 17 de junho contra a Suíça. Joga em São Petersburgo contra a Costa Rica no dia 22. E no dia 27 de junho fecha a participação na primeira fase, jogando contra a seleção da Sérvia. Esse amistoso contra a Croácia e contra a Áustria para a definição da equipe. Hoje sai a lista dos convocados que irão à Copa do Mundo. Nomes já descartados, já chamados, mas que não estarão na Copa. O Diego Souza, o Alex Muralha, que está lá na 2ª divisão do Japão, o Rafael Carioca, o Gabriel Barbosa, o popular Gabigol, Davi Luiz, grande nome da Copa de 2014, mas carta fora do baralho agora para 2018, o Everton, titular e medalha de ouro na seleção olímpica, atualmente 3º goleiro do Palmeiras, o Oscar, que está no futebol chinês, o Dudu, que fez até gol, mas também não vai para a Copa, o Jorge, aquele lateral que jogou do Flamengo e tudo mais, substitui o Felipe Luiz, mas ele não deve estar na Copa aí, e o Robinho, ele que disputou as Copas de 2006 e 2010, mas também já é nome fora do baralho da seleção brasileira. Lembrando que várias seleções já definiram seus convocados, Austrália, Coreia do Sul, a Croácia, o Egito do Salah, a Islândia, também a Polônia, todos já, a Rússia, os donos da casa, o Irã, a Dinamarca, são as seleções já com os 35 ou 32 nomes definidos, faltando definir quem serão os 23 que estarão na Copa. Agora vamos falar de UFC, porque teve Beltronense lutando e fazendo bonito, nocauteando no primeiro round. E que nocaute, do Eliseu Capoeira, derrubando pela primeira vez o Sean Strickland. Foi um chutaço e inchou o calcanhar do Capoeira. Imagino que não aconteceu aí com a testa do Sean Strickland,
que foi nocauteado, né? O beltronense Eliseu Zaleski, o popular Eliseu Capoeira. Luta principal, card principal, Amanda Nunes derrotou Raquel Pennington, saiu completamente machucada, ela queria desistir, o técnico não deixou, né? Mas foi um nocaute técnico no 5º round, joelhada no nariz e tudo mais. Kelvin Gastelum derrotou o Ronaldo Jacaré, decisão dividida dos jurados. A brasileira Mackenzie Dare finalizou a Amanda Cooper com um mata-leão no 1º round. O John Lineker derrotou o Brian Kelleher por nocaute no 3º round. E o Vitor Belfort se despediu de maneira, vamos dizer, melancólica, né? Ele tomou um chute do Lyoto Machida, muito parecido com aquele que ele já havia tomado do Anderson Silva. E o Lyoto Machida derrotou o Vitor Belfort por nocaute no 2º round. No card preliminar, vitória do César Mutante, finalizando o Carl Robertson com um katagatame ainda no 1º round. O Alexei Olienik finalizando o Júnior Albini com um estrangulamento no 1º round. O Davi Ramos finalizou o Nick Hen com um mata-leão. A grande vitória do Capoeira, né, no 1º round. O Arley Alves derrotando o Sultan Aliev por nocaute. O Jack Hermanson derrotando o Thales Leite por nocaute também no 3º round. O Ramazan Emiev derrotando Alberto Miná por decisão unânime. E o Marcos Maluco finalizando o James Bochanovic com um mata-leão, né? Então muitas finalizações, muitos nocautes, poucas lutas decididas ali na decisão dos jurados, né? Então, poucas lutas, a maioria das lutas ou foi finalização ou foi nocaute, como o do Eliseu Capoeira, que você vê agora aqui em chicopiraju.blogspot.com.br, reprodução dos canais Combate. Na câmera lenta. Golpe rodado, o calcanhar pegou, foi pro chão, o Sean Strickland. E aí é fim de papo. Vai virar a vinheta no canal Combate. Show de bola. Kira Grace. Sensacional, uma luta que ainda tava ali, né? Parelha. Ele entra com esse chutaço. Nossa senhora. Espetacular. Vitória do Eliseu Capoeira. E essa luta era uma luta muito importante, né? Pra carreira dele. O Strickland é um atleta difícil. E ele emplaca agora a sua 5ª vitória consecutiva. Tá aí, vitória sensacional, é um chamado pelos gringos Spinning Wheel Kick. Sensacional! Emplaca a sua 5ª vitória consecutiva. Eliseu Zaleski é o nome dele. Vamos ver de novo no replay. Olha lá, na câmera lenta. Golpe rodado, o calcanhar pegou, foi pro chão, o Sean Strickland. E aí é fim de papo. Vai virar a vinheta no canal Combate. Show de bola. Kira Grace. Sensacional, uma luta que ainda tava ali, né? Parelha. Ele entra com esse chutaço. Nossa senhora. Espetacular vitória do Eliseu Capoeira. E essa luta era uma luta muito importante, né? Pra carreira dele. O Strickland é um atleta difícil. Tá aí um pouco mais do Eliseu Zaleski, né? Que chute, meu amigo. Sean Strickland perdeu o rumo de casa. Quando você vê aí um pouco mais fotos desse nocautaço, lembrar que no dia 19 de maio tem 2ª etapa do Municipal de Futevôlei de Francisco Beltrão, categoria livre, valor da inscrição R$40, primeira etapa municipal mini redinha. Então tá aí no dia 19 de maio, próximo final de semana, este evento, tá bom? Pois se falando em futevôlei, tá aí, ó, o Nilo e o Vini, os campeões da etapa do final de semana do Marrecas Clube. Muitas duplas participaram, parabéns para eles, estão aí com dinheiro, tá aí com um troféu, e o Nilo e o Vini fazendo a festa no futevôlei do Marrecas Clube. Nosso amigo Neumar, mais um jogo aí com os veteranos também no final de semana. Se falando em veteranos, aproveitando, já falaram aí de Supercopa dos Campeões, Francisco Beltrão, parabéns aí para a equipe do Progresso, está na decisão, arbitragem do Marcos, do Juliano e tudo mais. Lá em Piraju, Supercopa Piratininga de Futebol Regional para garotos. A equipe da escolinha do Marcelo Rocha enfrentou o Genoma Inter Avaré. Marcelo Rocha venceu no Sub-11 e no Sub-13, e o Genoma, Intergenoma Avaré, venceu apenas no Sub-15. Então, melhor para a escolinha do Marcelo Rocha no Sub-11 e no Sub-13. Tá aí a foto dos garotos, né? A foto dos garotos que fizeram a festa no estádio neste último final de semana. Parabéns aí, a galera compareceu lá no Gilberto Moraes Lopes
para a festa aí da Supercopa Piratininga. Tá aí o Marcelo Rocha, ex-atleta do Flamengo, do Paysandu, do Brasiliense, fazendo a festa aí. Lembrando que também tivemos no último final de semana, também pela Supercopa, lá na cidade de Itaguaí, no estádio Mário Corona, a equipe do Classe R Show de Bola de Ourinhos enfrentando a equipe de Itaguaí. No Sub-11 e no Sub-15 deu Classe R de Ourinhos, 6-2 e 4-0 respectivamente, enquanto que Itaguaí venceu no Sub-13 por 2-0. Classificação do Brasileirão 2018, tá aí na tela: Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio os 4 primeiros, o Palmeiras caiu para quinto, o Vasco é o sexto, São Paulo apenas o 10º, na zona do rebaixamento, Bahia, Vitória, Ceará e a equipe do Paraná. Brasileiro da Série C, tá aí, ó, né, os destaques aí para você: Luverdense, Volta Redonda, Globo e Santa Cruz, Novo Hamburgo e Cianorte, os jogos desta segunda-feira, tanto do Brasileiro da Série C como também do Brasileiro da Série D. Hoje ainda tem Campeonato Argentino, Gimnasia La Plata e Newell's Old Boys, o River Plate contra o São Lourenço, tem o Brasileiro da Série C, o Luverdense contra o Volta Redonda e o Globo contra o Santa Cruz. Já falei desses duelos aí, jogos de hoje. E hoje também tem Clássico Carioca, Botafogo e Fluminense, tem Ceará e América Mineiro, fechando a rodada do Brasileirão da Série A, né? Você já viu a classificação ali atrás, tem Rosário e Estudiantes, tem também aí a equipe do Colón jogando lá pelo Argentino. No último sábado tivemos jogos: o Tupã venceu o Andradina por 1-0, o Inter de Limeira, tivemos Campeonato Português, o Porto, atual campeão, venceu aí na despedida o Vitória de Guimarães pelo placar de 1-0. Também no último sábado, Campeonato Paulista da Segunda Divisão, resultado importante, tá aí, ó, Santa Cruzense bateu Oswaldo Cruz pelo placar de 3-1. Grande jogo da Santa Cruzense e os demais resultados aí na tela para você acompanhar de perto tudo que rolou, né? Isto no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Tá aí os jogos e os resultados: o Primavera batendo o Jabaquara também pelo placar de 3-1. Foram os resultados do final de semana. Campeonato francês, o PSG se despediu perdendo 2-0 para a equipe do Rennes, o Nice ganhou do Caen 4-1, teve gol aí do brasileiro, teve no campeonato italiano o Benevento ganhando do Genoa pelo placar de 1-0, né, lá na Itália, a equipe da Juventus heptacampeonato. Aí os resultados aí do campeonato francês: o Monaco ganhou do Saint-Étienne por 1-0, terminou tudo por lá, e bonito foi o terno do Neymar, né, muito parecido com o do Michael Jackson na premiação dos melhores do campeonato francês. Campeonato espanhol no último sábado, teve a goleada do Real Madrid 6-0 sobre a equipe do Celta, a equipe do Atlético de Madrid ganhou do Getafe pelo placar de 1-0, lá tem a última rodada ainda do campeonato espanhol, agora no próximo final de semana. Lembrando que no domingo a equipe do Barcelona perdeu a sua invencibilidade, foi campeão invicto, mas não terminou invicto o campeonato. A equipe do Barcelona com 90 pontos conquistados até aqui. Tivemos Campeonato Capixaba da Série B, a maior goleada do final de semana: Castelo 7-2 sobre o Sport. No Carioca Sub-20, Flamengo e Vasco ficaram no empate em 1-1. Alguns dos jogos ainda no sábado, né? Faltam jogos aí do domingo para você ficar bem informado aí de tudo que rolou no último final de semana. Ferroviária 1, Tubarão 2, aí os brasileiros da Série D, né? Corumbaense 0, Brasiliense 0, Plácido de Castro ganhou do Barcelona 3-2. Tivemos também o Joinville perdendo para o Cuiabá por 3-2 na Série C. Na Série D, o Atlético do Espírito Santo e o Novo Horizontino 0-0, e o Caxias ganhou do Nova Iguaçu por 1-0, além do Ceilândia ganhando aí do Nova pelo placar de 2-1. Fortaleza 3, Goiás 0, jogo do Brasileiro da Série B. Confiança e ABC 2-2 na terceira divisão. Bragantino ganhou por 2-1, Tupi e Botafogo 1-1, e o Náutico ganhou do Salgueiro pelo placar de 3-0. Tivemos Campeonato Argentino com derrota do Independiente aí do grupo do Corinthians, e o Temperley ganhando do Belgrano fora de casa. No Brasileiro da Série B, o São Bento ganhou do Oeste 1-0, Figueirense perdeu o clássico para o Avaí por 1-0, o Boa Esporte também perdeu. Campeonato Alemão, goleada do Wolfsburg 4-1 sobre o Colônia. No Campeonato Argentino, mais um empate do Boca
3-3 vencia o Boca, permitiu a reação do Huracan. O jogo terminou empatado 3-3, além dos outros resultados aí. A bola rolou muito no final de semana, também com muitas goleadas, como no campeonato alemão. Última rodada, o RB Leipzig goleando o Hertha Berlim por 6-2. O Bayer Leverkusen ganhando do Hannover. A queda do Hamburgo, pela primeira vez o Hamburgo foi rebaixado. Até o Bayern de Munique já havia sido rebaixado, o Hamburgo não, né? Campeonato Brasileiro, no sábado teve o clássico Grenal, terminou 0-0, para tristeza dos gremistas, e os colorados comemoraram como se fosse uma vitória, né? O que é a fase, né? No clássico, comemorar um empate. O Bayern de Munique se despediu com derrota do campeonato alemão, perdeu pelo placar de 4-1, e aí os resultados do campeonato português: o Porto campeão por lá, e o Sporting perdeu para o Marítimo por 2-1, já abriu 7 pontos de vantagem na liderança do campeonato português. Já são jogos de ontem, Paulista da segunda divisão. Tivemos o Itararé ganhando o seu jogo do Guarujá pelo placar de 1-0. 15 de Jaú e Itapirense ficaram no empate em 1-1 no campeonato português. O Benfica se despediu com vitória e ganhou do Moreirense pelo placar de 1-0. Tivemos também aí no dia de ontem, né, no Campeonato Paulista da segunda divisão, o Elo Sport ganhando do Barcelona pelo placar de 2-0. E o clássico de Guarulhos, Flamengo e Guarulhos ficaram no empate em 1-1. Juventus, heptacampeã italiana, empatou com a Roma pelo placar de 0-0. Napoli ganhou da Sampdoria pelo placar de 2-0. E mais resultados aí do Paulista da segunda divisão para você que está acompanhando aqui, chicopiraju.blogspot.com.br. O Milan terminou empatando com o Atalanta pelo placar de 1-1, Torino 2, Spal 1. São alguns dos resultados, né? A Lazio empatou com o Crotone pelo placar de 2-2 e a Fiorentina do goleiro Neto perdeu pelo placar de 1-0, falta uma rodada ainda lá na Itália. Campeonato inglês terminou com um jogaço, Tottenham ganhando do Leicester pelo placar de 5-4, melhor jogo da rodada, sem sombra de dúvidas, mesmo com tudo definido, um bom jogo de se ver pelo campeonato inglês, além da goleada do Liverpool pelo placar de 4-0 e a derrota do Chelsea para o Newcastle pelo placar de 3-0 e o golaço do Gabriel Jesus, cobertura 1-0 fora de casa sobre o Southampton. Os jogos de ontem do campeonato inglês, o Arsenal se despediu com vitória. Teve jogaço também com muitos gols na Espanha, sem o Messi. A equipe do Levante surpreendeu o Barcelona, venceu pelo placar de 5-4, tirando a invencibilidade do Barça no campeonato espanhol, além da goleada do Espanhol 4-1 sobre o Málaga. Teve o cearense da Série B e o Icasa 7-0 no Itapipoca, sem dó nem piedade. O Icasa se recuperando na competição, não começou muito bem, né? Thiago Piraju por lá. Icasa 7, Itapipoca 0. Teve brasileiro da quarta divisão também, né? No dia de ontem. E nós tivemos aí vários jogos. Você está vendo aí os resultados do brasileiro da Série C, também do brasileiro da Série D. Ontem nós tivemos Linense e Caldense empatando em 0-0. Maringá ganhou do Madureira pelo placar de 2-1, Americano ganhou fora de casa pelo placar de 3-2, o São José bateu o Prudentópolis por 2-1 e o Mojimirim segue a sua sina, perdeu mais uma para o Brusque pelo placar de 2-1. Tivemos também vários outros jogos, né? Você vai vendo aí os resultados, ainda a fase de classificação, tanto do brasileiro da Série C como do brasileiro da Série D. E destaque aí para os resultados de ontem, né? O América de Natal ganhando de 4-2, Central e Asa ficaram no empate em 0-0, assim como Esparta e Açu e o Cordino do Maranhão contra o 4 de Julho do Piauí. 3 jogos aí que terminaram em 0-0. Além disso, o Mirassol ganhou do Inter de Lages. Tivemos um empate entre a equipe do Operário e do Tombense, eles ficaram no empate pelo placar de 1-1, jogando na cidade de Ponta Grossa, né? O pessoal esperava uma vitória do Operário, não deu, não saiu. Um único jogo pelo brasileiro da Série B, Vila Nova e Ponte Preta ficaram no empate em 0-0. No brasileiro da Série C, falei, tá aí na tela, ó, Operário 1, Tombense também 1, Atlético Acreano 5, Juazeirense 0, e o Botafogo da Paraíba perdeu para o Remo em casa por 3-1. Brasileirão da Série A, o Vasco perdeu para o Vitória por 3-2. O Santos ganhou do Paraná pelo placar de 3-1. Gabigol fez 2 gols
neste duelo, e o goleirão do Vasco ontem entregou mais uma, né? Tivemos ainda Cruzeiro 2, Sport 0, aniversário do Sport, mas quem comemorou foi o Cruzeiro. No clássico, o Corinthians bateu o Palmeiras por 1-0. Não é que o Palmeiras consegue entrar em crise mesmo quando vence aí, como está bem na Libertadores e também no Brasileirão, não deu para o Verdão. O Atlético Paranaense perdeu para o Galo por 2-1, crise já para o Fernando Diniz, e o Flamengo perdeu para a Chapecoense e volta seus pensamentos para a Libertadores. O São Paulo continua invicto, empatou com o Bahia em 2-2, só que são 4 empates, né? Então tem torcedor dizendo, é melhor perder e ganhar do que só empatar, porque a situação de São Paulo não é tão favorável assim. 14h tem convocação. A todos uma ótima tarde, uma ótima semana. Obrigado e continue aqui em chicopiraju.blogspot.com.br.